Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz, que até em seu nome já nos dá a direção do caminho para a luz. Disse Jesus que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele ali estaria. Portanto, é em nome de Jesus, amparado pela espiritualidade que desde as primeiras horas do dia já preparam este ambiente, que nós pedimos licença para iniciarmos a preleção desta noite. Contudo, antes nós agradecemos aqui a direção do Centro Espírita Caminho da Luz, pela oportunidade e privilégio de virmos aqui difundir a Boa Nova, o Evangelho do Cristo, tão bem ensinado e exemplificado para todos nós. Dentre tantos temas a abordar, fomos escolhidos a falar um pouco sobre aquele que é o estandarte da doutrina espírita e que cremos, com absoluta convicção, seja o único caminho para nos levarmos até Deus, qual seja a caridade. Porque fora da caridade não há salvação. A caridade resume tudo o que nós precisamos conhecer para alcançarmos a Deus. A caridade é, por assim dizer, a alma do amor. Da mesma forma que o amor é o substrato da caridade difundida através do exercício em sociedade, do amor com os nossos semelhantes. E então, Kardec nos falará... Deixa eu ver aqui. Isto. Obrigado, companheiro. Kardec nos falará que fora da caridade não há salvação. Todavia, é importante entendermos o conceito e a extensão do que verdadeiramente significa para nós espíritas a palavra caridade. Porque não raro utilizamos esta caridade de uma forma, às vezes, usual, sem compreendermos os verdadeiros princípios que elas exigem de cada um de nós. Então, vamos verificar o que dizia Mateus lá no capítulo 5, versículo 7. Ele dizia mais ou menos assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia, por assim dizer, já é uma das exteriorizações da caridade. Então, neste caso, Mateus já nos fala que aquele que agir com caridade em relação ao seu semelhante, também receberá a caridade ou a misericórdia. Isso está elencado no Sermão das Bem-aventuranças, também conhecido como Sermão da Montanha, que é o resumo, a síntese mais perfeita do Evangelho do Cristo. Nos ensina Mahatma Gandhi que se perdêssemos tudo o que está nos Evangelhos, mas permanecesse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, pois neste sermão está contido tudo o que precisamos saber para alcançarmos a felicidade. Por isso, perfeitas palavras de Mateus. Pedro, lá em sua carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, nos dirá que, antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Para nós espíritas, cobre uma multidão de defeitos, uma multidão de erros, de vícios, os quais, por misericórdia do Pai, viemos a esta existência para podermos saná-los e superá-los. Também nos Provérbios, capítulo 10, versículo 12, encontraremos que o ódio desperta rixas, a caridade, porém, supre todas as faltas. A caridade, portanto, supre tudo o que necessitamos. O apóstolo Paulo também aborda com muita precisão, e eu diria com muita poesia, o que vem a ser caridade. Existe uma música que os jovens conhecem muito, de Legião Urbana, que fala mais ou menos assim: eu prometo que eu não vou cantar, embora eu não consiga resistir. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, ou se eu não tiver a caridade, eu serei como sino que tine
ou como metal que soa. A minha avó dizia assim: é fogo de palha, queima e logo apaga. Porque diante das dificuldades que a vida naturalmente nos impõe, nós desistimos do nosso objetivo de sermos bons. Mas enfim, Paulo diz nesta carta que ainda que ele tivesse, vejamos, fé, ao ponto de transportar montanhas. E de que montanhas Paulo está se referindo? Montanhas de erros, de vícios, de defeitos de cada um de nós. Se nós não tivermos amor, em algumas cartas nós lemos caridade, isto de nada nos adiantará. E por que não nos adiantará? Porque já dizia o apóstolo que a fé sem obras ou a fé sem caridade, ela é morta, ela não existe. De que adianta eu dizer a um filho, a um companheiro, uma companheira que eu amo e não demonstrar este amor com as minhas atitudes, com as minhas ações no meu dia a dia? Por isto, mais do que dizer, nós precisamos exteriorizar estas ações em atitudes correspondentes ao que Cristo nos ensinou. E Ele, o amigo incondicional de todas as horas, Jesus, foi para cada um de nós modelo, guia, supremo de amor. Ele nos amou a todos, indistintamente, sem exigir nada em troca, ou cobrar o que quer que seja. Disse mais: vinde a mim todos vós que andais cansados, fatigados, e eu vos aliviarei, nos dando a certeza de que, por maior que seja a dificuldade que estejamos hoje enfrentando, ela haverá de sumir diante do seu incomensurável e infinito amor. Então Paulo traduz de uma forma maravilhosa o que vem a ser esta caridade. Ele diz ainda que se ele distribuísse todos os bens que ele possuía para o sustento dos pobres, e vejam, ainda que entregasse o próprio corpo para ser queimado em sacrifício, isto de nada lhe adiantaria se ele não tiver amor, se ele não tiver caridade. Porque a caridade, segundo Paulo, ela não se conduz inconvenientemente. O homem caridoso não busca os seus próprios interesses. O homem caridoso não se alegra com a injustiça, pelo contrário, o homem caridoso é virtuoso por excelência e se alegra com a verdade, com a justiça, com o que é bom. O homem caridoso não busca apenas os seus próprios interesses, ele não se envaidece, não se ensoberbece, não é orgulhoso. Pelo contrário, o homem caridoso é simples e puro de coração. Quando há amor, quando há caridade em nossas vidas, nós tudo podemos, porque nós temos aquele que nos fortalece e nos dá a vida, que é Jesus. E é por isso que Paulo vai dizer que o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo compreende, tudo suporta. Porque quando há amor, nós vencemos o mundo e superamos aquelas multidões de defeitos que nos referimos há pouco. Quando há amor entre família, por maior que seja a dificuldade que ela enfrenta, ela triunfa e vence estas dificuldades, porque o amor ilumina o caminho por onde as criaturas andam. O amor, portanto, meus irmãos, é o substrato de tudo que Jesus nos ensinou, e a caridade é o convite constante à prática deste amor. E é por isso que Paulo vai dizer: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Tem um trecho desta carta que Paulo diz que, quando ele era um menino, ele pensava como menino, falava como menino e agia também como menino.
Mas quando se transformou homem adulto, ele deixou as coisas próprias de menino. Quando eu era um homem do mundo, eu agia como homem do mundo, falava como homem do mundo, pensava como homem do mundo. Mas quando entreguei a minha vida a Deus, passei a enxergar a vida como um filho de Deus. E um filho de Deus não pode amar a Deus sem amar ao seu semelhante. Um filho de Deus não pode exteriorizar o amor sem exercitar a caridade àqueles que convivem com ele. E esta caridade, meus irmãos, é justamente para ser exercitada no momento da dor, porque de contrário, que mérito teríamos exercitar a caridade nesta casa, abençoada pelos abnegados espíritos de luzes? Nós temos que exercitar a caridade lá no cadinho de dor e de reajuste que se chama lar. Especialmente com aquelas criaturas que nos são difíceis. Certa vez, ouvi um amigo dileto dizer-me algo que gravaria a minha existência por muitos anos e ainda hoje. Me ame quando eu menos precisar, pois será justamente aí que eu mais precisarei ser amado. Amar as criaturas quando elas nos amam é até, digamos, do ponto de vista social, um dever moral, não é verdade? Mas amar as criaturas que nos perseguem, que nos caluniam, que nos fazem mal, aí já exige de nós um grande esforço. Diria mais, exige de nós coragem. Coragem para enfrentar aquela adversidade e dizer: Senhor, eu sei que Tu estás comigo e nunca haverás de me abandonar, como nunca me abandonou. Seja por mim, Senhor, e enfrentarmos estas dificuldades. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, lá na página 78, diz algo assim, olha que coisa bonita, ele está falando a Mateus, Levi: é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Que coisa bonita, não é, gente? É até poético, mas como a poesia é difícil de ser aplicada na prática. Me recordo, faz algum tempo, quando me tornei espírita, pois era de berço católico, um amigo disse: mas você acredita mesmo em tudo que te dizem lá no espiritismo? E na época eu disse assim, meio titubeante: claro que não acredito em tudo que me dizem lá. Mas o tempo, como o Senhor de nossas vidas, se encarrega de colocar os pingos nos is. E hoje eu afirmo aos quatro cantos do mundo: eu acredito em todos os pressupostos da doutrina espírita, pois ela nos dá exatamente uma extensão rediviva do Evangelho do Cristo para a prática na nossa vida. E é por isso que o Espiritismo levanta como estandarte a bandeira da caridade, dizendo: fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. E para sermos efetivamente caridosos, não poderíamos deixar de falar do perdão. Porque o perdão é uma das formas de exercitar a caridade com o nosso semelhante. Sim ou não, gente? Claro, porque se eu não for capaz de perdoar ao meu semelhante, eu não estarei sendo caridoso e, por consequência, não estarei agindo segundo os pressupostos ensinados pelo Cristo. Então, o perdão realmente é uma ferramenta indispensável para o exercício da caridade. Me recordo, certa vez, de uma casa pequenina, abordando este tema e narrando a passagem de Pedro sobre quantas vezes deveria perdoar ao meu semelhante, e tinha crianças na frente, e as crianças são muito pródigas em nos dar exemplos, e algumas delas, quando eu falei, perdoai ao vosso inimigo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7,
E uma levantou a mão e disse: 490. Aí eu falei: boa colocação. 490 vezes a cada uma das ofensas, o que significa perdoar sempre. E se formos mais profundamente no assunto, Cristo vai dizer-nos que nós deveríamos amar aos nossos inimigos e, portanto, perdoá-los. Naturalmente que essa questão merece algumas considerações importantes, porque nós não podemos amar a um inimigo da mesma forma que amamos a um amigo. Mas quem foi que disse que, por não podermos amá-lo do jeito que gostaríamos de amar, ou como Cristo ensina, que não podemos amá-lo do jeito que podemos? Existe uma frase de um escritor americano que diz assim: eu não posso fazer tudo, mas não será por não poder fazer tudo que eu deixarei de fazer aquilo que eu posso e que eu devo fazer. Não amar a uma criatura por uma questão de desafeto, de vibrações, só Deus o sabe, a razão, não significa que tenhamos que ter para com ela sentimentos de ódio, de raiva, de vingança, ou querermos que ela se dê mal na vida. Nós podemos amá-la iniciando, por exemplo, em não desejar o mal a ela. E por que estamos aqui colocando isso? Porque uma vez, abordando esse assunto, nós fomos muito incisivos em relação à questão do perdão. E eu notei que algumas pessoas ficaram muito tristes porque elas falaram assim: então, o que será de mim que ainda não consigo perdoar? Eu falei: não, calma. O fato de não conseguirmos perdoar não significa que não podemos nos esforçar para desejar o bem daquela criatura. Os bons espíritos nos ensinam que um espírita não é reconhecidamente espírita apenas pelo bem que ele realiza, mas principalmente pelo seu esforço de se fazer melhor. E aqui então nós perguntamos: quem de nós está se esforçando para ser melhor? Gente, esforço exige de nós muita perseverança, muita paciência. Mas para aqueles que se arvoram por este caminho, um mundo novo há de se descortinar diante de sua existência. Portanto, o perdão, ele é uma virtude maravilhosa, e felizes são os que se reconciliam com os seus adversários. Quando lhe pedem uma capa, dá também a túnica. Quando lhe pede para caminhar 1 milha, caminha 2, pois é a oportunidade que temos nesta vida, nesta existência, de colocarmos o amor em prática através do exercício da caridade. Eu já disse, eu fui católico na minha infância, e eu fiz a primeira comunhão. E a minha professora de catecismo me falou algo que na época eu não consegui compreender. E só muitos anos depois, homem adulto, é que eu fui entender exatamente o que ela dizia. E quão verdadeira eram as suas palavras. Me lembro que no dia em que eu fui comungar pela primeira vez, ela disse assim, para nós em sala: se alguém tiver brigado em casa, não comungue. E eu não entendi bem, porque eu falei: se eu tiver brigado, aí que eu tenho que comungar para ficar de bem, não é verdade? Se eu tiver brigado, aí que eu tenho que ir na casa espírita para ficar limpo e de alguma maneira perdoar ao meu semelhante. Mas em verdade ela estava me dizendo que como eu posso comungar do corpo do Cristo se eu não o tenho em meu coração? Como eu posso realmente dizer que eu amo se o amor não faz parte da minha vida e dos meus atos diários? Então, qual é o sacrifício mais agradável a Deus, gente? O que é que vocês acham? Um de cada vez para mim não ficar preocupado. Vamos lá. Qual o sacrifício mais agradável aos olhos de Deus? Seria dar uma BMW zerinho aqui para o Centro Espírita Caminho da Luz? É bem verdade que os recursos seriam bem utilizados, né? Mas aos olhos de Deus, o que é mais agradável é amar ao próximo como a si mesmo. Qual é o maior mandamento? Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro, que é um desdobramento deste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Portanto, o sacrifício mais agradável a Deus é quando nós nos humilhamos para que o menor dos nossos irmãos se exalte e cresça aos olhos de Deus. Todavia, nós não compreendemos isto. E muitas vezes mandamos embora o anjo que a espiritualidade nos mandou para o nosso aperfeiçoamento moral. Dr. Bezerra de Menezes nos ensina, olha que coisa maravilhosa, hein? Que os nossos obsessores são anjos enviados por Deus. Uma vez falava com uma amiga e disse assim, mas eu não sou Bezerra de Menezes, é difícil. Aí então eu pensava nesse assunto e falava assim, quem aqui gosta de ir na academia para cuidar do corpo? Eu pelo menos tento. Quem? Ninguém. Vamos cuidar do corpo, né? Mas nós temos dois corpos, por assim dizer, o corpo físico e o corpo espiritual. O corpo físico você pode malhar com uma corridinha, não é, Rogério? Você pode malhar de alguma maneira onde você exercite o corpo, e é bom que o faça para que ele tenha longevidade e você possa aproveitar dessa existência para praticar o amor e a caridade. Mas cuidar do espírito exige, sabe o quê? Muito esforço. Então, aquela virtude chamada perdão é uma maneira de exercitar o corpo espiritual, sim ou não, gente? Então, esta semana todo mundo vai ter que perdoar. Semana que vem eu vou voltar aqui e vou perguntar quem é que não perdoou, porque se não perdoar, vai ter que malhar mais um pouquinho. Uma outra virtude que eu ouvi dizer, que aqui no Brasil todo mundo tem, ela é difícil só lá na Europa, a paciência. Todo mundo aqui tem paciência, né? A gente erra, perde o caminho, né? E todo mundo fica com muita paciência. Mas enfim, todas estas virtudes são uma forma de exteriorizarmos o bem que existe em nós e a nossa confiança em Deus. Então é importante que nós não vejamos as dificuldades da vida como um empecilho, mas como uma oportunidade de crescimento. E pelo amor de Deus, somos espíritas, não vamos fazer apologia ao sofrimento. Eu escuto espíritas falando, nós temos que sofrer, precisamos sofrer. Não precisamos sofrer coisa nenhuma. Nós podemos amar ao nosso semelhante pela alegria de amar. E se a nossa existência for de provas ou de expiação, só Deus o sabe, nós aproveitaremos as oportunidades, seja ela qual for. Então nós estamos aqui para sermos felizes, para nos amarmos enquanto criaturas criadas por Deus. Então amemos ao nosso próximo, não é? E como somos capazes de enxergar um cisco no olho do nosso próximo e não ver uma trave em nossos próprios olhos? Isto também faz parte da caridade. Jesus disse, né? Vede, pois, um cisco nos olhos do seu semelhante e não vês uma trave nos seus. Me recordo de ouvir uma palestra do querido Divaldo, em que ele abordava uma situação em que uma dona de casa ficava todos os dias olhando o varal da vizinha. Ela morava nesses conjuntos de apartamento, muito próximos um do outro, e ela falava assim, veja como ela lava a roupa mal. Olha aquele lençol, está amarelo. Olha aquela camisa, que coisa terrível, como é que pode? Não contente em pensar e falar isto, quando chegava uma visita, ela chamava também alguém. Até que um dia, alguém muito corajoso falou assim, posso ver uma coisa? E ela disse, claro. E ele abriu a janela. E uma vez aberta a janela, ele disse, veja como aquelas roupas estão alvas e brancas. Ou seja, ela é que estava com a vidraça suja e era incapaz de ver o erro do seu semelhante. Quando criança, e eu sei que ainda hoje o fazemos, nós brincávamos muito com aquele solofane do sonho de valsa, não é verdade? Colocávamos o sonho de valsa, assim falávamos assim, o mundo é cor-de-rosa. E tudo ficava cor-de-rosa, né? Da minha idade, nós vamos lembrar aquela tela que colocávamos na televisão, que era azul em cima, vermelha ou verde embaixo, e vamos parar por aí, né, gente? Mais de 30 com certeza, né? Para vermos televisão colorida, mas de colorido não tinha nada, nós colocávamos uma película ali à frente, não é? E estamos falando isto por quê, meus irmãos? Quando temos Cristo em nossas vidas, nós colocamos uma película chamada Evangelho em nossas vidas e passamos a enxergar o nosso semelhante como um irmão, aceitando-o do jeito que ele é e não como gostaríamos que nós fôssemos. Ou Jesus disse assim, Mateus, você só me siga se deixar de fazer isso.
Ou tivesse dito a Pedro: só me siga se você deixar de ser um homem que seja truculento e coisa que o valha. Não. Jesus aceitou as criaturas do jeito que elas eram. E mais do que isto, ele vai dizer que os sãos não precisam de médico para levar a estas criaturas realmente o pão da vida, para que elas se libertassem e crescessem em Cristo, não é? Então, vamos ver a bondade que existe nas pessoas. Por mais difícil que ela possa parecer, meus irmãos, ela tem sim alguma coisa de bom, de nobre e de belo. Jesus caminhava com os apóstolos por uma rua, quando se defrontaram por um animal morto já há dias, em estado de putrefação. Os desviaram o olhar, porque não queriam nem ver, já cheirava mal, e Jesus se precipitou em direção ao animal e começou a analisá-lo, e foi advertido pelos apóstolos de que era uma carcaça feia, deveria ter sido má, coisa do tipo. E Jesus olha e disse: mas veja que dentes bonitos ele tem. A bondade, portanto, está no coração de quem vê e não no ato em si. São os valores que damos às nossas vidas, e quando temos evangelho, esses valores mudam. Então, atire a primeira pedra que ele estiver sem pecado. Brincava com um amigo certa vez e proferi essa questão, e ele falou assim: olha, dessa distância eu nunca errei. Eu falei: não é esse sentido, meu irmão. Atire a primeira pedra. Todos temos erros, todos temos defeitos. Então, por que é que temos que acusar em quem quer que seja? Então, a caridade pressupõe esse tipo de carinho e de amor. E uma virtude pouco exercitada, indulgência, que significa o sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. E é verdade, bem poucos fazemos uso da indulgência. Indulgência significa ver os erros do semelhante, mas não apontá-los, compreendê-los, assisti-los, não exaltá-los. Uma pessoa indulgente não é uma pessoa cega para as coisas perversas e más. É uma pessoa que compreende que a criatura que está vivendo aquela situação merece respeito, atenção e carinho, não é? Então nós vamos verificar, como já o falamos, que Jesus nos falou sobre várias bem-aventuranças, mas essa dos misericordiosos, por estar contida dentro desse tema, fora da caridade não há salvação, merece alguma reflexão. Por que obteremos misericórdia? Porque da mesma maneira que praticamos a misericórdia, haveremos de receber também a misericórdia. Por favor, não vamos fazer troca, hein? A misericórdia, a bondade é pela alegria de ser bom, não esperando alguma coisa em troca. Conheço muitas pessoas que falam assim: eu sou bom, vai que o mundo acaba amanhã, né? Como se estivesse barganhando com a espiritualidade. Não é esse o sentido. É ser bom pela satisfação de ser bom. Perdoe, o vosso Pai Celestial também o perdoará. Portanto, vamos acreditar, vamos nos reconciliar com o nosso semelhante ou com o teu próximo. Não é? Quem não é misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E abordando este assunto na federação, num tema que eu quase me equivoquei para tratar hoje, que é como encontrar a paz em nossa sociedade, abordamos esse termo pacífico de uma forma muito interessante. A palavra pacífico vem do latim, que significa paz, que significa a pessoa que pratica a paz. Portanto, uma pessoa pacífica é uma pessoa que, além de viver a paz, também pratica esta paz, adjetivando-a, ela será pacificadora. Então, nós precisamos ser mais do que pacíficos, nós precisamos ser pacificadores, ou seja, levar a paz onde haja a discórdia. Aliás, foi isso que nós cantamos aqui na música, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, não é? Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver guerra, que eu leve a paz. Portanto, o pacificador é aquela criatura que leva a paz onde quer que ele esteja, e portanto ele estará sendo agradável aos olhos de Deus e, portanto, agindo com caridade em relação ao seu semelhante. Portanto, um homem caridoso, ele é indulgente, gente, sim ou não?
Vocês estão muito tímidos. Vocês são sempre tímidos assim aqui? Nossa. Um homem caridoso, ele é humilde de espírito? Sim. Um homem caridoso possui fé e esperança? Ah, estou gostando, estou começando a ficar quente. Um homem caridoso possui virtudes como verdadeiro patrimônio? Sim. A virtude é um patrimônio inalienável. O que é inalienável, gente? Não se vende. É dele. Nem o ladrão pode roubar. Um homem caridoso tem a consciência de que a caridade nivela os homens. O que é nivelar? Coloca todos em condições de igualdade. Não importa se ele é um juiz, se ele é uma pessoa do povo, um gari, se ele é um médico, um advogado, um professor. Todos somos iguais perante Deus, porque fomos criados simples e ignorantes. E cada um de nós desenvolve os nossos dons para que o mundo evolua. Um homem caridoso sempre está disposto a servir e perdoar? Um homem caridoso ama incondicionalmente? Sim. E aí eu pergunto, somos caridosos ou não? Por que não? Claro que somos. Que história é essa? Não. Fiz essa pergunta lá na federação, teve um monte de gente que levantou a mão pela metade, assim. O que é? É e não é? Ah, eu sou caridoso só na hora que o outro é caridoso comigo. Ah, aí é fácil, né? Eu tenho que ser caridoso na hora em que o outro não é caridoso comigo. É aí que eu tenho que exercitar realmente a caridade. E ele, Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, foi o melhor exemplo que a humanidade já conheceu, de amor, de carinho, de afeto, de atenção. Roberto Carlos, naturalmente inspirado pela espiritualidade, disse: um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e o quê? Paz. Ele trazia no coração. Ele subiu as montanhas, os vales e colinas, fazendo o amor brilhar nos corações daqueles que compreendessem os seus ensinamentos. Fez o homem entender que a morte não existe e que numa nova vida teremos a oportunidade de exercitar, pela sublime reencarnação, os desígnios do amor em ação. Então, a humanidade conhece inúmeros exemplos sobre amor. Mas nós queríamos aqui, agora, falar desse termo, amor, mas de uma forma muito pontual, porque às vezes nós falamos de um Cristo distante, longe, parece que descompromissados de nossas vidas. E Ele pode, sim, estar conosco na nossa vida, no nosso dia a dia, através da mínima relação do convívio com o nosso semelhante. Eu vou pedir para o meu colega, o vídeo 2, o senhor pode soltar? O 1 eu pulei, o 2. Então, este vídeo é um vídeo que está na internet, talvez os senhores o encontrem com muita facilidade, mas ele é um convite, isso, esse mesmo. Ele é um convite à reflexão sobre a caridade, porque a caridade gera caridade, a caridade traz o amor, a caridade exalta o amor. Vamos ter fé? Será que roda, gente? Eu tenho fé, eu acredito. Vamos lá. É que ele está no formato de DVD, no formato VOB. Isso. Mas enfim, enquanto ele tenta colocar esse vídeo, se não produzir não tem problema, nós viemos preparados para abordá-los do mesmo jeito. Ele fala realmente de uma vida em que, quando vivida aqui na sociedade, um ato gera outro e que, por correspondência, todos acabam vivendo a caridade. Então, hoje eu faço um bem e amanhã haverei de receber este bem também. Bom, se ele não rodar, eu vou contar mais uma história do Divaldo. Vocês gostam da história do Divaldo? Está rodando, agora está rodando, olha lá. Então vamos ver aí. É esse mesmo. Será que vai sair o som?
Nós espíritas somos convidados a chegarmos com antecedência para exercitarmos esse tipo de situação, né? Então, eu peço desculpa por causar esse embaraço aos senhores, né? Porque, na verdade, já deveríamos estar aqui com antecedência para, então, ouvi-los. Mas, com certeza, apenas o vídeo já dará para entendermos o que estamos aqui falando. Se vocês preferirem, eu posso cantar enquanto passo o vídeo. Pode deixar sem áudio mesmo, companheiro, não se preocupa não. Isso, deixa assim. Vamos lá. Jornada Mundial da Juventude. Nos jovens está o futuro da humanidade. Aliás, sempre esteve, né? Só que os jovens de hoje, ou aliás, os adultos de hoje foram os jovens de ontem. Eu vou atravessar a velhinha, mas eu vou olhar com ela com um sorriso, não pela obrigação de atravessar. Aliás, velhinha não, viu? Porque isso é feio. A senhora, né? Vou atravessar, vou ter aí com ela muito carinho, muito amor. Porque é tão bom ser bom, não é, gente? É tão bom exercitar a bondade, a caridade, o amor. E olha que coisa bonita, ela ficou tão feliz e ela agora está pensando, meu Deus, como retribuir esta bondade toda que eu recebi? Será que vai demorar muito? Eu acho que não vai precisar não. Logo, logo, ela vai exteriorizar esse amor que ela recebeu. E vai ser agora. Sabe aquela moedinha que você não acha? Olha ela aqui, ó. Obrigado, senhora. Nossa, por que ela fez isso? Ela nem me conhece. E agora? Que coisa boa, o mundo não está perdido. Meu Deus, senhor, espere, olha, caiu algo. Não é pegadinha. Vamos lá. Nossa, o que essa mulher quer comigo? Ninguém faz o bem assim de graça, né? Mas sei lá, né? Vamos indo. Nossa, deixa eu ajudar esse sujeito. Acabei de receber alguma coisa, vou ajudar ele um pouquinho, né? Nossa, está pesada essa mala. Não, deixa eu fechar o porta-malas também. Muito bem. Não é só levar até a calçada, não. Leva até lá. Muito obrigado, senhor. Nossa, esse cara é bacana, hein? Gente fina. Muito bom. Ah, mas que sede. Nossa, mas se eu tenho sede, o meu semelhante também tem sede. Se eu tenho fome, o meu semelhante também tem fome. Isso é presumível, não é verdade? E às vezes essa fome está do nosso lado ali, hein? Do nosso ladinho. Olha aí. Ah não, eu vou te ajudar também, porque a bondade é assim, ela contagia. Todos podemos nos ajudar. Muito obrigado. Está ótimo esse lanche. Nossa, que bacana, existem pessoas boas, né? Nossa, ela esqueceu algo aqui. Nossa, não acredito. É meu mesmo. Como se fosse novidade para o adolescente. Ai, que coisa boa. Mas essa senhora está tão solitária aqui, né? Eu vou retribuir a ela um pouquinho do que eu acabo de receber. É dando o que se recebe, não é verdade? Não é amando o que se é amado? Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Seria mais ou menos assim? Creio que sim. Está muito próximo. Ah, minha vozinha, ai, minha filha, segura a mãozinha, coisa bonita. Olha aí, você foi muito gentil, parabéns. Ah, meu Deus, vou deixar uma gorjeta aqui. Nossa, é uma boa gorjeta, hein? Cadê a mulher para me agradecer? Ela foi embora. Meu Deus, que coisa boa, como retribuir isso tudo que eu estou recebendo? Não, vai ser agora. Já vou retribuir, vai ser já. Nós conservamos os créditos deste pequeno vídeo, porque toda boa ideia, penso que tem que ser divulgada e tem que se respeitar a titularidade, né? Então, é uma empresa de saneamento, né?
e que foi muito bem bolada, muito feliz e muito inteligente realmente diante deste propósito. E nós queríamos dizer aqui, vocês já ouviram falar dos 3 reis magos? Sim ou não, gente? Sim. Mas na verdade conta a lenda que não eram 3, mas 4 reis magos. Estes reis acreditavam que o Salvador estava nascendo e foram levar a ele presentes. E quais foram eles? Ouro, incenso e mirra. Mas a lenda diz que existia um 4º sábio, que acreditava tanto na chegada do Messias, que vendeu tudo o que tinha, e era um homem muito rico, um homem muito próspero. E todos os que andavam com ele desacreditaram aquilo. Como é que pode um homem tão rico vender tudo por uma tola ilusão de conhecer o Messias? Mas ele disse: está escrito e os sinais já foram dados. Eu creio. E sai em busca do seu Messias. No primeiro dia da caravana, constituída exatamente para esse mister, ele encontrou um homem caído. E este homem, moribundo, maltratado, sofrido, quase morrendo, ficaria ali e morreria se ele não ajudasse. Mas se ele assim o fizesse, ele fatalmente deixaria os seus amigos e perderia o compromisso. Mas aquele homem necessitava dos seus préstimos. E ele diz para si mesmo: Belchior, Gaspar e Baltazar haverão de me esperar. E cuida daquele homem, dando a ele água, pão, socorrendo-o até um hospital. No dia imediatamente seguinte, deixa ainda uma quantia para que fosse utilizada em benefício daquele estranho. E segue o seu rumo. Contudo, ele chegou tarde. Os 3 reis já haviam partido e ele ficaria só. Resolve então vender uma parte da sua fortuna e empreitar ele próprio o seu caminho em direção ao Salvador. Por onde ele passava, ele ia encontrando enfermos do corpo e da alma, e mais distante ele ficava do sonho de encontrar o seu Salvador. Os dias passavam, os meses passavam, os anos passavam, e ele não encontrava o Salvador, mas encontrava sofrimento e dor. E a todo esse sofrimento e a esta dor, ele a ajudava. E assim foi toda a sua vida, sem conseguir encontrar ao Salvador. E quando já estava velho ou quebrantado pela vida, eis que alguém chega e lhe diz: encontramos o seu Salvador, Jesus o Messias. E ele, sem forças, se dirige ao Pai. E naquele esforço hercúleo diante da turba, quando Jesus já estava na iminência de ser crucificado, ele acaba sofrendo um colapso e não consegue ver o Cristo. E quando seus olhos se fecham para este mundo físico, mas se abrem para o mundo espiritual, ele encontra-se com o Mestre e diz: Senhor, eu tinha tantos presentes para lhe dar, mas infelizmente eu nunca consegui chegar até ti. Meu filho, em verdade, eu recebi todos os teus presentes, mas como Senhor, eu nunca o vi. Quando eu tive sede, tu me destes de beber. Quando eu tive fome, tu me destes de comer. Quando eu estava com frio, tu me vestiste. Quando eu estava enfermo e no cárcere, tu fostes me visitar. Mas, Senhor, eu não lhe vi com fome, com sede, e lhe dei de comer ou de beber.
Eu não o vesti, eu não cuidei de ti. Em verdade, meu filho, quando tu fizestes ao menor dos teus irmãozinhos, era a mim que tu estavas fazendo. E é assim que nós agradecemos a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, por eu poder ver com estes olhos meus que me foram dados por Deus a beleza deste mundo seu. Obrigado, Senhor, por eu poder sentir o cheiro da flor no esplendor de cada amanhecer. Obrigado, Senhor, pelo renascer da esperança que eu sinto em meu peito quando vejo o sorriso doce e meigo de uma criança. Obrigado, Senhor, por eu poder andar, por eu poder falar, por eu poder cantar o verbo da vida. Ensina-me, Senhor, a ser caridoso com o nosso semelhante, com o meu semelhante, como tu fostes carinhoso para comigo. E assim, quem sabe, quando a morte chegar à minha vida, eu possa dizer que o amor que eu vivi foi o amor que eu recebi de ti. Senhor, que tu tenha a cada um de nós tranquilo, seguros e serenos, na palma de suas mãos, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos. Beijo.